Boa noite, gente rica. Sejam muito bem-vindos. Seja bem-vinda, minha mãe. Já chega, já vou me enviando a live para todo mundo. A live de hoje está maravilhosa. Hoje a gente vai falar sobre um exercício maravilhoso que envolve mente e corpo, o LPF, Low Pressure Fitness, e a gente vai ter uma convidada maravilhosa para poder falar a modalidade, minha professora de LPF, Rayane, vai estar aqui hoje com a gente. Já chega, gente, já vai enviando para todo mundo. Vamos dar aí uns minutinhos para o pessoal entrando antes da gente começar. Mas a live de hoje vai estar maravilhosa. Seja bem-vinda, Cida, seja bem-vinda, Salo. Rayane já tá aqui. Vou dar só um minutinho pro pessoal entrando. Raia, eu já te chamo. Seja bem-vinda, Nanda. Jéssica, que entrou aqui também. Seja bem-vinda. Já vai enviando para todo mundo. A gente hoje vai conversar sobre uma técnica maravilhosa que exercita o corpo e a mente, o LPF. Tá aqui, nossa convidada já tá aqui, maravilhosa. Minha professora de LPF, Rayane Paiva, vai estar aqui hoje para explicar pra gente. Seja bem-vinda, Lu. Seja bem-vinda, Bibi. Vai convidando todo mundo que você conhece. Já vai enviando a live. É só clica no aviãozinho e chama todo mundo. Vou dar mais 2 minutinhos para o pessoal entrando. Que a live de hoje tá boa e a gente vai começar logo porque essas lives com os convidados a gente tá conversando tanto e normalmente falta tempo para falar tudo. Então a gente vai. Oi, Nanda! Seja bem-vinda, Meca. Hoje a gente vai dar só mais um minutinho. Eu já vou começar a falar, porque quando a gente tem convidado que a hora tá passando voando. Seja bem-vinda, Lé. Boa noite, Camila. Seja bem-vinda. Já chega, já vai enviando. Seja bem-vinda, Joyce. A gente hoje vai falar sobre o LPF, uma modalidade maravilhosa que exercita o corpo e a mente. E eu já vou chamar a Rayane aqui para entrar para a gente começar, porque cuidado, a hora tá passando voando, então seja bem-vinda, Ray. Boa noite, oiê, que maravilha estar Boa aqui. noite. A Lé tá perguntando o tema de hoje, a gente vai falar do Low Pressure Fitness, uma técnica maravilhosa que eu já estou aí exercitando. Vou contar aqui um pouquinho sobre como foi a minha experiência, como eu descobri o LPF, como eu conheci Rayane. Boa noite, Joyce. E aí depois a gente vai falar sobre os benefícios do LPF e Rayane vai falar das outras modalidades também de exercício físico aqui maravilhosas. Então vou começar logo, porque a gente conversa um bocado. Então, eu conheci o LPF tem 5 meses, né? Então, mais ou menos em abril ou maio. E aí que eu comecei. Minha mãe que descobriu primeiro, começou a fazer e tava amando e foi levando todo mundo. Hoje aqui em casa todo mundo tá fazendo. E aí minha mãe me falou, engraçado, que beleza, era uma técnica de alongamento, nem sabia muito bem o que que era, mas a mãe falou que estava sendo muito bom. Para quem não sabe, eu tive uma queda de cavalo um tempo atrás, então acabou gerando as protusões da minha coluna lombar e eu sentia bastante dor e bastante enrijecimento nessa parte, eu sentia bastante dor na cervical, muito cansaço. E aí eu tava na marisia sem querer voltar a malhar, com preguiça. Aí a mãe falou, entra no LPF, que é bom, que é bom. E eu falei, então tá bom. E aí foi uma surpresa, já na avaliação, que aí a gente vai falar bastante aqui sobre os benefícios abdominais e tudo, que eu tinha um vincozinho, né, na parte superior do abdômen, e era mais fundinho, eu achava bombando, eu falava, gente, tô malhando, tô fazendo abdominal, meu abdômen já tá dividindo. Chego eu para avaliação com o Rayane, e Rayane, não, mas isso aqui é um princípio de diástase. Falei, meu Deus do céu,
céu. Para quem não sabe, gente, diástase, normalmente mulheres que engravidam na primeira gravidez e tudo, é o afastamento dos músculos abdominais e não é uma coisa nada legal. E eu falei, meu Deus do céu. Falei, gente, eu preciso, a pessoa nem engravidou ainda, como é que pode isso? E aí e também por conta da coluna, que trabalha toda essa parte de fortalecimento, e aí eu comecei o LPF. Para mim, assim, a experiência está sendo maravilhosa, eu estou amando. E agora eu vou já liberar para a Rayane começar a explicar o que é LPF, qual é o princípio, como que funciona. A palavra é sua, Ray, se apresente, fique à vontade. Boa noite, gente. Quem tá escutando aí a gente, tirando um tempinho do sábado. Eu sou a Rayane, eu sou profissional licenciada no LPF, que é o Low Pressure Fitness, né? O LPF, para ambientar aí quem está entrando, não entende o que é um método na qual a gente trabalha a respiração profunda e aliado aí a posturas corporais e ao vácuo do abdômen, tá? Essa técnica que une aí essas três coisas permite aí que a gente tenha ganhos imensuráveis. São muitos benefícios que a gente tem com a prática dessa técnica, né? E aí, principalmente, porque a gente trabalha aí o que a gente aprendeu primeiro quando a gente nasceu, que é respirar, né? A primeira coisa que a gente faz quando nasce é respirar. E a gente não está acostumado a pensar na nossa respiração, porque ela é involuntária. Então, quando a gente para ali para exercitar, para fazer uma atividade, para trabalhar um método que é extremamente científico, com muito embasamento científico, pegando o nosso primeiro instinto aí, que é a respiração, a gente somente praticando mesmo que a gente consegue ter dimensão do tanto que a gente vai ter de benefício com essa prática, né? Com esse momento que a gente para respirar e para pensar a nossa respiração, entender a nossa respiração, o que está acontecendo enquanto a gente respira. Exatamente. É uma das coisas que eu achava mais difícil, gente, e que aí é porque no início parece ser muito difícil, até porque você tem Tá? que conciliar. O áudio tá baixo. Vou encostar um pouquinho mais aqui. O meu áudio tá baixo, pior que eu não, deixa eu ver se eu consigo fazer Mas aí você fala mais alto um pouquinho, porque a voz de Rai é mais suave, Rai conversa com mais delicadeza. um pouquinho mais suave, né? Isso. Que aí você tem que conciliar durante o LPF na aula, você tem que estar concentrada no seu movimento corporal, concentrada na respiração. A primeira aula você dá uma assustada, porque parece que você não vai conseguir fazer aquilo. Não vai conseguir fazer nada, E aí tem os momentos, quando a Rayane falou do vácuo, são momentos que a gente fica em apneia, um momento que você fica sem respirar, e aí você tem que sugar a barriga e ficar sem respirar. E com o tempo você vai aprendendo, né? Aprendendo a conciliar os movimentos. E é realmente maravilhoso. Aí, focando nessa questão dos benefícios, uma das coisas, tem muita mulher aqui, a maioria das suas alunas também é mulher, e a gente sabe que mesmo que você não tenha engravidado, mesmo que, e principalmente depois da gravidez, incontinência urinária é uma epidemiologia muito grande, são muitos casos entre mulheres. As coisas que ele pode falar. Não, desculpa interromper, que assim, infelizmente, a incontinência urinária ela é muito comum, mas ela não deveria ser normal, né? A gente tem muita incidência de incontinência urinária e muitas mulheres acham que é normal ter algumas perdas urinárias, mas não é, né? Então ela pode ser comum, mas ela não deveria, mas ela não deveria ser considerada normal, né? As mulheres não deveriam achar que é normal ter perda urinária por qualquer que seja, por esforço, porque não consegue segurar, né? Isso demonstra aí um nosso assoalho pélvico enfraquecido, a musculatura ali da parte do nosso assoalho pélvico enfraquecido. Então, esse é um dos benefícios que o LPF traz, né? Eu vou falar aqui um pouquinho passar por cima aí de alguns benefícios, para que vocês entendam um pouco tudo que o LPF traz, né? Quando a gente faz esse treinamento respiratório e postural associado ao vácuo do abdômen, a gente está trabalhando nossa musculatura profunda do abdômen. Então, a gente está ativando todo o nosso abdômen, músculos paravertebrais, músculos ali do nosso assoalho pélvico, da parte lombopélvica. A gente está ativando tudo ao mesmo tempo de maneira profunda.
Então, não é um trabalho parecido com, por exemplo, o abdominal da academia, que a gente trabalha só os músculos aparentes. A gente vai um pouquinho além e vai lá nos músculos internos e profundos, que são os maiores responsáveis pela sustentação, tanto da nossa coluna vertebral, quanto dos nossos órgãos ali, né? Então, internamente é muito interessante. Então, a gente precisa... com isso, né, com esse trabalho, a gente tem um ganho muito grande aí de fortalecimento da nossa musculatura profunda abdominal. A gente está trabalhando de maneira bem interna e abrangendo várias coisas. Então, a gente está abrangendo aí toda a parte do trato urinário de bexiga, né? Então, essa questão da incontinência urinária, a não ser que ela seja fisiologicamente muito grave, a gente consegue, eu já, graças a Deus, consegui ajudar muitas alunas que não precisaram fazer intervenção cirúrgica e resolveram a incontinência urinária somente fazendo LPF. Porque a gente está indo lá naquela musculatura que está enfraquecida e está trabalhando ela para que ela volte a ter a função dela original, que ela parou de ter, né? E aí a gente evita uma intervenção, uma coisa muito agressiva para o corpo, que é uma intervenção cirúrgica, né? E é interessante você falar isso. Esses dias eu estava conversando com Verônica, que daqui uns dias vai vir aqui para a live também. Ela é especialista só nessa parte de fisioterapia íntima. E ela estava falando casos de pessoas que, mesmo depois que faz o sling, que é uma intervenção cirúrgica para incontinência urinária, as pessoas vão fazer o sling e vão ficar bem. Mesmo se você colocar o sling, fizer a cirurgia e você não exercitar a musculatura, você volta a ter incontinência. Volta a ter. Uhum. Isso não acontece só com a incontinência urinária. Então, por exemplo, eu vou pegar o ganchinho ali da diástase que você começou a falar. Isso que eu ia falar depois, pode começar a falar. Exato. A diástase, ela vai correr pela mesma linha ali. A diástase é uma ruptura que a gente tem no meio do abdômen aqui, tá? A gente não vê só em mulher. Por exemplo, se você olhar fotos de homens fortes mesmo, às vezes com os músculos abdominais ali do reto, muito separados, com um buraco no meio. Aquilo não é normal. O nome disso é diástase abdominal, que é quando o músculo ali ele se rompe mesmo. Um lado do reto abdominal se afasta do outro. Isso daí é prejudicial por N motivos. O primeiro, e que a gente sente mais, só em relação às costas, né? Porque a gente perde a sustentação ali dos músculos que são mais importantes para sustentar a coluna. Então, a gente tem essa queda aí postural e ainda por cima vindo com dor, né? E aí, outros tantos. Então, a gente percebe ali a maior incidência é em mulheres pós-parto, por quê? Com o crescimento muito rápido da barriga, né? Por conta da gestação, acaba se rompendo ali. Se aquela musculatura profunda não estiver forte, ela acaba se rompendo mesmo, né? Ela se solta. Então, não são com todos. Por exemplo, a minha mãe é profissional de educação física também, ela teve 4 gestações, ela não tem diástase. Mas assim, ela tem uma vida inteira de prática de atividade física, então, não ocorreu. Assim como tem gente que, mesmo sem ter filhos, que você deu seu depoimento aí, né? Eu não tenho só você, eu tenho, por exemplo, uma outra aluna que ela não teve só princípio, ela tinha de fato 2,5 centímetros de diástase. Por quê? Por conta de um erro postural. Ela tem uma profissão, enfim, que ela tem que ficar o dia inteiro curvada, e por um problema postural e por nunca ter feito atividade física, né? Por ter sido uma pessoa sedentária até então, até tem 1 ano e meio já que ela pratica. Hoje ela não tem mais diástase, a diástase dela já se recuperou totalmente, né? Mas mesmo ela sem ter filhos, ela tinha diástase. Homens com abdômenes muito avantajados, protusos, muito provavelmente, a grande maioria tem diástase, porque também esticou ali, também rompeu, e ele também está dando uma sobrecarga ali na coluna por conta daquele peso, né? Então, assim, a abdominoplastia, né, que tem uma pessoa falando sobre ela, que é uma intervenção cirúrgica extremamente agressiva, a maior parte dos médicos, até por falta de conhecimento, já indicam de cara abdominoplastia para poder fazer essa costura. Ele costura mesmo, ele pega um lado do abdômen e costura no outro. Né? Só que acontece, ele não devolveu a função muscular daquela região. Então, a pessoa continua sem ter ativações musculares suficientes, porque o músculo dela continua fraco, ela não treinou o músculo dela, né? Para fazer a sustentação ali da coluna, tudo que é importante com essa musculatura fortalecida. Ela só costurou, ela corrigiu um problema que podia gerar, por exemplo, tem mulheres com diástase muito graves, que existe até
expulsão de órgãos por aquele buraco ali no meio do abdômen. Então, é uma coisa muito grave. E além de, obviamente, o efeito estético. O que a diástase faz? Acaba deixando aquela barriguinha, principalmente ali nas mulheres pós-parto, como se a barriga nunca voltasse totalmente. Tem gente que é só Isso. em cima, tem gente que é só no meio do umbigo, tem gente que é só embaixo, tem gente que é na área inteira, tá? Então, a gente tem diversos formatos que ele fica, mas que ele continua dando esse aspecto, né? E o que o LPF faz? A gente trabalha na produção de fibroblastos e ai, de colágeno naquela região, tá? Além de, obviamente, fortalecer ali a musculatura e ela volta a se costurar. Então, ele tá rompido assim, é como se a gente pegasse a musculatura toda de novo e fizesse assim. Ela volta. É claro que assim, a gente faz uma avaliação prévia, né, do nosso aluno. São diástases de até 5,5 centímetros que são recuperáveis. Infelizmente, após esse quadro, a gente precisa de uma intervenção cirúrgica mesmo, só que antes da intervenção cirúrgica, já é recomendado que você pratique para que a sua musculatura esteja forte o suficiente para trazer ali aquela função patológica mesmo do seu abdômen. Exatamente. Tem uma pessoa falando aqui, a Caroline, falando dessa importância para os músculos inferiores, justamente porque muitas doenças ginecológicas vai contribuir. E uma coisa que é interessante falar, inclusive, tem uma youtuber que eu acompanho, a Renata Mais. Como você falou, muitos médicos já aconselham a cirurgia de cara, e muitas mulheres por desconhecimento, né? De saber que existem outras opções. Ela mesma fez uma microabdominoplastia, nem foi abdominoplastia completa. Ela fez só a micro, mas ela teve um monte de complicação e acabou que depois ela encontrou uma profissional de fisioterapia e também que trabalhava com essa parte de LPF que fez a recuperação, que ela conseguiu realmente recuperar e fechar a diástase. Mas como esse conhecimento é importante, né, Rai? Sim, Outra coisa que... Pode falar. é um método muito recente, né? Então, ele está há 5 anos no Brasil ainda. Então, é normal que as pessoas ainda não conheçam, né? Por isso que a ideia aí é tentar difundir ao máximo, porque ele é extremamente importante para a saúde íntima, pélvica, né? Então, eu vi que uma pessoa mandou aqui, né, que a gente comentou agora, ele melhora toda a sua função perineal. Então, a gente testa aí a competência do períneo, não só do abdômen, mas do períneo, e devolve essa competência dos músculos perineais. Então, eu tenho muitas alunas, inclusive, que têm relatos de melhora na relação sexual. Isso serve para homens e mulheres, tá? A gente está falando, eu estou falando mais de mulheres porque é meu maior público, mas para homens também. Então, melhora a função sexual, tá? Com diminuição de dor, com melhora aí no ato mesmo, porque você passa a se conhecer melhor. Você escuta o seu corpo, né? A gente vai chegar lá um pouquinho daqui a pouco. Isso. Né? Eu ia puxar a questão dos benefícios respiratórios agora, porque a gente vai falar desse exercício corpo e mente, a gente vai chegar, gente. Aguenta aí que a gente vai chegar. Mas antes eu queria falar dos benefícios respiratórios, né? Graças a Deus, gente, eu não falei aqui antes porque eu não queria gerar, mas eu peguei Covid, eu acabei minha quarentena quarta-feira passada, né? Fiquei uns 15 dias em casa. E graças a Deus meus sintomas foram levíssimos, não senti falta de ar, fiquei muito bem. E eu estava comentando isso com a Rayane, porque ela também teve outras alunas. E eu tenho certeza que o fato de já estar exercitando o LPF há 5 meses, porque a gente trabalha bastante essa questão da apneia, desenvolver, né, bastante a função respiratória. E eu queria que você falasse um pouquinho mais e contasse, né, justamente esses outros relatos de outras alunas suas também, que também pegaram Covid e ficaram bem, graças a Deus. Sim. Eu tô muito, muito feliz, assim. O LPF é um método que eu trabalho, que eu sou mais apaixonada por ele trazer tantos benefícios e um olhar tão bom para si mesmo, né? E com isso, agora, no momento que a gente está aí, numa doença que a gente ainda não conhece, não entende, e que um dos maiores acometimentos dela é o aparelho respiratório, eu estou muito grata por hoje, os relatos que eu tenho das minhas alunas é de nenhuma das minhas alunas tiveram acometimento respiratório.
todas tiveram boas respostas em relação ao aparelho respiratório, né? Eu acho que teve uma ou duas que reclamaram que sentiram alguma coisa e foi muito pouco. Assim, 10% de comprometimento ou nenhum. Por quê? A gente, quando trabalha LPF, a gente trabalha a musculatura respiratória, os músculos respiratórios e os acessórios da respiração. Então, diafragma, serrátil, né? A gente escuta muito falar disso, essas ativações aí. Então, a gente trabalha profundamente o aumento da capacidade respiratória pulmonar. Então, a gente consegue respirar mais, em melhor quantidade. Então, sem usar o abdômen, a gente usa nosso diafragma, que foi feito para respirar. Então, a gente respira melhor, com mais qualidade e com mais saúde respiratória mesmo. Então, o seu relato aí de não ter tido sintomas respiratórios foi mesmo que eu recebi de outras alunas, e eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Inclusive, eu estou fazendo agora um curso ainda online, né? Voltado para esse lado, o uso do LPF para tratar casos pós-Covid, para a gente recuperar essa respiração, porque a gente tem muitas pessoas que, infelizmente, não praticavam e não conheciam, e que tiveram acometimentos e que até hoje estão sentindo aí sintomas respiratórios pós-Covid, né? Pós-recuperação, que não recuperaram. Então, assim, eu estou nesse momento agora estudando para poder atender especificamente esse público para que a gente tenha essa melhora. Então, o tanto que é importante da gente cuidar da nossa respiração, né? Ela é a base para tudo. Então, se, por exemplo, muitos psicólogos, psiquiatras, a gente tem várias técnicas que usam a respiração como forma de acalmar, como forma de meditar, como forma de centralizar, né? Então, por que não isso está inserido na sua vida como uma rotina? A gente entender o tanto de responsabilidade que tem e o tanto de benefício que tem a gente parar para cuidar da nossa respiração, né? Com certeza. E aí, já puxando esse gancho para a gente entrar nessa parte que você falou, né, de meditação e tudo, porque existem técnicas que são só prestar atenção na sua respiração. Você não tem que fazer nada, só de você conseguir concentrar. E ontem a gente estava conversando com sua irmã também, que é essa sensação, né? Tem um livro, né? O Poder do Agora, de você conseguir focar a sua atenção ali, tá sentindo aquele momento, trazer essa consciência corporal que você fala, e realmente é você começar a se perceber. Eu estava brincando com o Rayane ontem que eu estou fazendo tanta técnica, tanta auto-hipnose, que eu vou para a LPF, eu respiro fundo, fecho o olho e já estou em transe. Já estou ouvindo a voz dela, vou seguindo os comandos, mas assim, porque eu gosto muito de fazer com o olho fechado, porque você vai sentindo realmente cada parte do seu corpo, você vai trazendo essa consciência. Eu acho maravilhoso. Fala aí um pouquinho pra gente, pode ficar à vontade agora. A gente tem aí uma grande questão hoje em dia, que a gente não consegue nem estar presente aqui agora, e a gente também não tem uma autopercepção de nós mesmos, seja física, seja mental. Então, são duas questões aí que o LPF traz de uma maneira muito forte, muito gostosa. Então, primeiro, a gente precisa se autoperceber, e é uma coisa que a LPF faz muito, né? Então, através da técnica, tanto com a respiração quanto com a ativação corporal, e aí a gente está entrando aí no nosso papo final, da ideia da gente conectar a mente com o nosso corpo. Então, da gente pensar, o que eu estou fazendo? Como eu estou me movimentando? O que eu estou ativando? O que está acontecendo quando eu faço isso? E aí a outra questão é de conseguir fazer isso sem se desfocar. Eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis hoje em dia, da gente não conseguir, da gente conseguir focar em uma coisa e não perder o foco. Porque às vezes a gente até consegue focar, mas a gente perde esse foco muito rápido. Então, da gente durante uma aula de LPF, gente, para vocês terem uma noção mais ou menos, a aula dura 50 minutos e durante a aula você não consegue pensar em mais absolutamente nada além da sua respiração. E pode parecer uma coisa assim muito estranha, muito difícil alguém pensar, impossível. Eu sou muito agitada ou eu sou muito desligada. Mas aos poucos você percebe que você consegue fazer isso, porque se você não fizer, você não consegue desenvolver a técnica. Eu posso falar isso que eu tenho alunas aí online e como uma aluna aqui vendo, é exatamente assim. Então é muito gostoso você ver que você é capaz de se desligar do resto e se conectar com você mesmo no momento ali de autocuidado, de autopercepção, e sem ser um esforço difícil,
Pode ser difícil no começo associar tudo da técnica, mas é como qualquer outro aprendizado. A gente aprende matemática, a gente estuda quantos anos na escola matemática, né? A gente estuda quantos anos português. A gente não aprende nada de uma hora para outra, né? É aos poucos, é devagar. Então, muito interessante como que a gente consegue se concentrar, se desconectar e, ainda por cima, entrar ali em você mesmo, né? Se observar, se escutar, Exatamente. se Eu sentir ali, percebo né? assim, o quanto melhora, a Lorena falou, e realmente melhora a concentração. Você consegue associar, a partir do momento que você vai estimulando, né? Eu sempre falo que o seu cérebro ele trabalha com condicionamento. Então, quando você condiciona o seu cérebro a focar, a associar várias coisas ao mesmo tempo, eu estudo bastante também sobre neuroplasticidade. Então, são pequenas coisas, você está estimulando o seu cérebro, ele está ali aprendendo a fazer novas conexões, e isso não vai ficar limitado ao aprendizado da técnica, vai se expandir para todas as áreas da sua vida, vai Exato. melhorar a sua em tudo, porque você está estimulando, saindo ali da zona de conforto para aprender algo completamente diferente. Então você Muito. melhora a sua, como a gente falou, você melhora o seu emocional, porque você está ali concentrando, você está focado na sua respiração, você está realmente melhorando a sua concentração. E outra coisa, né, que a gente falou dos benefícios maravilhosos, mas assim, a gente tem que falar do efeito estético também. Porque Exato. gente, mas eu vou postar para vocês a foto do meu antes e depois, apesar de meu antes e depois já tá antigo, porque a gente fez com 3 meses. O seu Mas eu antes. senti, Semana que vem é fala. a semana que eu vou fazer todas as avaliações de novo. O seu depois está melhor ainda. O seu depois ele está Pois melhor, muito melhor. eu vou divulgar depois. Depois dessa avaliação, eu vou divulgar antes e depois para a Vamos. galera ver. Mas assim, meu estômago sempre foi muito alto, mesmo quando eu estava deitada. E assim, é incrível o quanto eu percebo a diferença já. E É, quando é inclusive vou falar. postural, né? Inclusive postural. O tanto que esteticamente, inclusive, a gente consegue de benefício é surreal. Assim, a Laísa tinha uma postura que a gente fala que ela tinha um trapézio hiperativo, assim, que é um Uhum. problema que eu tenho em 70% dos meus alunos, né? Muita atenção nessa região de trapézio, porque a musculatura acessória que deveria estar fortalecida, a gente não usa mais hoje em dia, né? E aí, se vocês vão olhar as fotos do antes de costas da Lai, e aí vocês vão ver, se você olhar agora, Lai, você vai ver lá, como que essa região do meio das costas para cima, ela era tensionada e esteticamente não era legal, mesmo você sendo uma pessoa magra. Então a gente tem uma Uhum. melhora postural gigantesca, e isso é assim, por que é tão interessante o LPF? É porque é uma reprogramação mental. É como se a gente, todos os dias, o que a gente pegando o ganchinho final lá, a gente pega todos os dias, todas as vezes que a gente pratica, e a gente está ensinando o nosso cérebro como que ele deve se comportar dali para frente. Como que ele. Como que é dessa maneira que você deve se portar, dessa maneira que o seu músculo precisa trabalhar. E aí você pega aquilo ali e leva para a vida. Não é um benefício que acaba na sala de aula. Às vezes a gente faz tantas atividades que a gente precisa fazer 2, 3, 4 vezes por semana e ainda assim a gente leva muito tempo para ver um resultado que o LPF em muito menos tempo dá, porque ele reprograma profundamente de maneira mental. Então é assim, Uhum. muito interessante. Então, Além da tensão em cima, né? Aí eu tinha uma hiperlordose absurda. Gente, se vocês olharem, olha que o antes e depois de 3 meses, eu tava mostrando pra uma tia minha ontem. Eu um vinco absurdo, porque tava muito. E de 3 meses já tinha uma diferença absurda. é, A Lorena falando, ensina a levantar. A Rayane é o que a Rayane mais fala. Gente, o joelho é pra se usar. gente, é uma roldana, né? É igual uma máquina, né? A gente precisa usar, senão atrofia, senão, né? E aí a ideia de benefício estético, além da parte postural, a parte abdominal é interessantíssima, porque a gente tem uma redução de circunferência abdominal e uma melhora do tônus do abdômen, assim, é interessantíssimo. Você lembra quantos centímetros que foi que você perdeu em 3 meses? Por 3 meses eu perdi 4 centímetros em cima
E 4 6 de cintura. 4 centímetros de cintura e 6 de abdômen, que é aquela. Acho que foi isso, foi. A cintura é a nossa menor medida. Então, pensem bem, uma pessoa que já é magra, ela perdeu 4 centímetros de cintura e 6 de abdômen, tá? Em Isso 3 meses, né, em gente? A gente 3 ainda meses vai de refazer, prática. já deve ter perdido mais. A cintura já tá mais Também firme. acho. Eu também acho. Então, assim, o benefício estético, a gente consegue aí um reequilíbrio da parte de pressão dentro do abdômen, né? Da pressão intraabdominal. Então, a gente reequilibra isso daí, a gente melhora o tônus do abdômen. Para pessoas que têm diástase, o resultado é absurdo, né? A sua tia, a sua mãe teve um resultado surreal, a sua tia que tinha uma diástase muito aberta, né? A diástase dela já era preocupante, no nível preocupante, o tanto de retorno do abdômen é assim, é E é gratificante importante a como gente falar profissional isso, conseguir. Rai. É importante a gente falar isso porque, por exemplo, às vezes fala, mas você é jovem, tem muitas mulheres que estão Aham, acostumando, que são tias, são pessoas mais velhas, e minha tia teve a mesma redução de medida que eu, na mesma aham, quantidade que exato. tem que está aqui, ela perdeu a mesma quantidade. Não depende da idade, tá? Qualquer idade você vai ter os benefícios. Uma das coisas que é legal, inclusive, é que assim, o LPF, você não consegue escolher, eu quero ter esse benefício. Ele vai ali num lugar que às vezes nem você nem procurou por isso. Eu procurei por estética. E você vai ter um benefício aí de melhora de concentração, de melhora postural. Eu procurei porque eu tinha uma incontinência urinária, mas eu ganhei como plus uma diminuição de circunferência abdominal, porque ele é muito abrangente em relação, ele tem muitos benefícios. E assim, eu tenho pós-parto, mas minha filha já tem 15 anos. Eu consigo? Você vai conseguir da mesma forma. O pós-parto sendo imediato ou não, você vai ter os mesmos benefícios. O LPF não escolhe idade e nem aí o grau, nossa, mas eu não faço nada, nunca fiz nada, estou parada há muito tempo. Não tem problema. O mais importante é que você escolha se cuidar e que você entenda que é possível sim. Cada um tem um ritmo diferente, né? Cada um tem uma estrada ali que precisa trilhar. Alguns vão ter uma estrada mais longa, outras uma estrada mais Uhum. curta. Mas se a gente não começar a percorrer, ela nunca vai chegar. É verdade, verdade. E por falar nisso, né? Já puxando esse gancho aí, porque, gente, eu tava brincando com a Raiane, falei, Raiane, a primavera chegou com tudo. Ela, não, esse ano a gente vai ter verão e alto verão, porque É, aqui o calor já chegou. E aí, essa alto semana a verão e gente vai verão. aí um novo projeto, o projeto verão, para melhorar. Vou começar outra modalidade agora, a gente vai começar o funcional para poder realmente melhorar todo o tônus físico, né? Que eu estou enrolando aí para fazer musculação e eu gosto muito de fazer essa parte aeróbica e a gente vai trabalhar depois. Então, fala aí para a gente um pouquinho das outras modalidades que você trabalha, como que é o seu método de funcional. Fala aí para a gente. Além de trabalhar com o LPF, eu também trabalho com treinamento funcional, tá? Um pouco diferente do que as pessoas estão acostumadas a verem como treinamento funcional. A minha formação enquanto profissional me fez entender que eu preciso trabalhar cada pessoa de maneira individual, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente e eu preciso trabalhar ali em cima de todas as coisas que nosso corpo precisa. Ele precisa da parte respiratória, ele precisa de tônus muscular, ele precisa trabalhar potência, precisa trabalhar resistência e precisa trabalhar hipertrofia muscular. Então, eu consigo tudo isso dentro de um plano de treinamento funcional individualizado. Então, eu trabalho minhas alunas de maneira individualizada. Então, por exemplo, eu trabalho com a sua mãe e com as suas tias no mesmo horário. Elas não têm o mesmo treino, porque cada uma tem uma necessidade e podem trabalhar de maneiras diferentes, porque uma tem uma necessidade, a outra tem um problema de saúde, alguma questão que não pode trabalhar de certa forma. Então, a gente individualiza esse trabalho para que a gente tenha ótimos resultados e que a gente melhore ali a qualidade de vida. Eu prezo muito por isso. A performance a gente vai alcançar se o trabalho for bem feito e tiver constância de qualquer forma. Se eu puder melhorar nesse meio tempo aí a qualidade de vida da minha aluna,
poder melhorar o dia a dia dela. Nossa, eu tô em casa, eu tô dormindo melhor, eu tô conseguindo fazer minhas atividades normais melhor. Nada, a gente tem que, dessa forma, consegue ficar agradável. Então, eu não gosto muito de treinar, mas você consegue ter prazer no que você está fazendo ali, de uma forma ou de outra. Meu prazer está sendo porque eu estou melhorando o meu corpo. Meu prazer está sendo porque eu estou melhorando minha saúde, né? O importante é você achar prazer naquilo que está fazendo. E, especificamente falando do meu trabalho, eu gosto muito de trazer essa individualidade, pensando aí que se você sentir que é para você aquilo, você vai ter mais gosto e prazer de fazer. Então a gente vai começar aí. O verão começou, o alto verão tá logo por vir. Então, lá vai começar aí terça-feira a treinar. A gente vai começar um treinamento funcional. Eu trabalho com outra modalidade também, só para complementar. Chama mobilidade articular. Chama mobilidade articular. Então eu trabalho com eu sou a única certificada aqui da região que trabalha com isso. É um treinamento específico para articulação. Então, para quem que ele é direcionado? Para qualquer pessoa. Eu consigo melhorar a performance de um atleta, eu consigo melhorar a mobilidade e a locomoção de uma pessoa idosa, a gente consegue melhorar aí a recuperação de uma lesão que foi tratada aí com um fisioterapeuta, que a gente precisa recuperar esse movimento, né? Então é um trabalho um pouco mais específico, ele não tem a ver necessariamente também com performance, como se fosse o LPF, é um trabalho complementar, mas não menos importante, né? Então a gente vai entrar aí com esse combo aí agora LPF funcional. E aí convido quem de vocês tiver alguma dúvida aí sobre essas questões, a gente discutir um pouquinho. Lai, só falar uma última coisa antes da gente abrir. Pode ficar à vontade. Quem tiver pergunta, pode mandando aí também. Quem tiver pergunta vai mandando. Eu vi que algumas pessoas perguntaram aí se faz uma coisa, faz outra e tal. Eu listei alguns dos benefícios que, digamos, que são um dos mais importantes para que vocês entendam aqui. Então, além do que a gente falou aí de melhora postural, né, de recuperação da diástase, melhora do tônus abdominal profundo, tá? Então, a gente melhora a estética de todo esse abdômen, melhora a circunferência aí de cintura e abdominal, que é super gostoso de ver, né? Você vai vendo o resultado ali, querendo ou não, isso é muito motivador. Muito bom, muito bom. Muito bom, né? A melhora da incontinência urinária, a gente tem aí também melhora no funcionamento intestinal, então melhora toda essa tração, porque toda vez que a gente faz o vácuo ali em apneia, a gente está mobilizando as nossas vísceras. Então, a gente tem uma melhora do quadro intestinal. Assim, que eu tenho alunas que foram em médicos, tomam remédio, come mais fibra, bebe mais água e nada disso resolveu. E o LPF resolveu porque ajudou nesse trânsito intestinal, né? Era o intestino ali que não estava muito acostumado a trabalhar, então a gente consegue essa melhora. Melhora no quadro de sono, né? Em geral, ele não vai resolver insônia, tá, gente? Porque insônia é muito mais grave. Seria muita irresponsabilidade minha eu falar, não, a gente vai resolver a insônia. Mas ele melhora porque ele ajuda a acalmar, ajuda a relaxar, a te centrar, né? Então a gente tem uma prática diáriazinha de 5 minutinhos, que muitas alunas que têm aí problema, mais dificuldade para dormir, ou que tem a cabeça muito agitada, eu costumo falar isso. Deita na cama e faz a prática 5 minutinhos, já deitada na cama, luz apagada, porque você vai reorganizar seus pensamentos, vai esvaziar a sua mente e vai conseguir relaxar. Então a gente tem aí inúmeros benefícios. Além desses, ainda tem mais outros, tá? E aí eu vou deixar aberto aí agora, se vocês tiverem perguntas, podem mandar. Isso, podem mandar. Gente, eu quero aqui já falar que Rai é uma profissional maravilhosa. Eu amo, assim, recomendo super. Tem várias alunas aqui. Aqui em casa, eu, minha mãe, minhas 3 tias, Lorena, quando estava aqui, também fazia. Natália também, minha prima. Todo mundo faz e a gente ama, realmente. Os resultados têm sido. Minha mãe sentia muitas dores, tinha essa questão da fraqueza muscular e ela melhorou absurdamente. A Eliana aqui falando também, sua aluna, tá dizendo, e realmente é maravilhoso. Eu super recomendo. Procurem ela no Insta,
para chamar no direct para fazer, porque é maravilhoso. E aqui os benefícios do funcional eu vou liberar, depois eu vou postar também o antes e depois. Para quem está aqui, podem ir mandando as perguntas, gente. Já lembrando, porque eu esqueci de falar antes, a gente está na meta de chegar aos 1.000 inscritos no meu canal do YouTube. Então você que está assistindo no YouTube, deixe o seu like, se inscreva no canal, tecle no sininho, ative as notificações. A live vai ficar salva aqui no Instagram e vai para o YouTube também. Então vocês me ajudam muito quando vocês comentam depois, tanto na live no Instagram, quanto vocês compartilham. E fazer com que esse conhecimento chegue a mais pessoas, como a gente falou aqui. Muitas pessoas nunca nem ouviram falar de uma técnica tão maravilhosa, que tem tantos benefícios, como a gente falou aqui. Inclusive agora, né, como o Rai falou, que ela está se especializando focada no pós-Covid. Então, quanto isso pode contribuir na vida das pessoas, eu realmente recomendo demais. Estou fazendo 5 meses, isso fez uma diferença absurda. Eu só vou ter como postar esteticamente, vocês vão ver, mas como eu falei aqui, para mim, a minha capacidade respiratória, a questão da concentração, foi realmente maravilhoso para mim. E da coluna também, fortalecimento. Eu lembro que eu sentia muitas dores em algumas posturas, nessa parte superior, porque apesar de, como o Rai falou, era tensionada e era enfraquecida. Então, eu sentia muitas dores na coluna e graças a Deus, assim, gente, muito melhorou absurdamente. Eu não sinto, na realidade, mais dor nessa região cervical. E graças a Deus, agora vamos continuar esse processo de fortalecimento, esse projeto Verão. Se você, né, que tá só preocupado com isso, quer só melhorar a estética, tá valendo, gente. Porque, como o Rai falou, um benefício puxa outro. Puxa o outro e o importante é começar o quanto antes. Já quero aqui agradecer, Rayane, por ter aceitado o convite já de cara. Foi maravilhoso. Muita gratidão pela sua vida. Gente, procurem ela, que ela é uma profissional ótima. Está fazendo muita diferença na minha vida, viu? E gratidão a todo mundo que ficou aqui na live. Eu vou passar a palavra para a Rai de novo, para ela aí. Ninguém mandou pergunta, então pode. A gente já está aí caminhando para o final. Isso. Pode falar, Rai. Em primeiro lugar, assim, eu queria muito, muito agradecer a confiança sua, da sua família, das minhas outras alunas que estão aqui maravilhosas assistindo. Muito mesmo, isso me motiva, assim, é o que mais me motiva, o que mais me enche os olhos no meu trabalho. Eu conseguir transmitir não só essa paixão e esse amor que eu tenho pela técnica, pelo que eu estudo, essa confiança, mas ver em vocês tudo que eu estou estudando e conseguir melhorar um pouquinho ali a vida de vocês. Isso para mim é extremamente gratificante. Então, muito, muito obrigada mesmo pela confiança no meu trabalho. Obrigada pelo espaço aqui. Realmente, uma das minhas missões enquanto profissional é que a gente consiga atingir mais pessoas com isso, né? Conhecimento, dedicação e cuidado, autocuidado. Eu quero muito... você trabalha com isso de uma maneira muito linda e eu quero muito... e se a gente pode trabalhar junto nisso, atingindo mais pessoas, para mim é o que deixa mais feliz. Eu fico muito, muito feliz mesmo, muito satisfeita. Então, eu quero agradecer às pessoas que assistiram, tanto agora ou depois, que quiserem me mandar perguntas, tirarem mais algumas dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Com o maior prazer. Sua mãe até tinha comentado aí alguma coisa da hernia de disco, foi até um último detalhe que eu não falei. Eu tenho algumas alunas, além da sua mãe, que tinham hernia de disco e que sofriam assim há anos, e alunas que inclusive voltaram a correr, que não corriam há muito tempo por dores em hernia de disco. Então a gente precisa entender aí que a gente tem que descomprimir nossa coluna vertebral, né? Às vezes a gente toma medicação e tudo, mas a gente está tratando ali só o sintoma, a gente não está indo na raiz do problema, né? Que é o que você faz com suas técnicas, que é maravilhoso. A gente precisa ir lá na raiz, entender ali, né? O antes, para conseguir entender o processo. Exatamente. E enfim chegar no resultado. E a gente tem essa linha aí muito legal, acho que por isso também que a gente se identificou tanto. Você é uma aluna nota 10, maravilhosa, muito dedicada. E é isso mesmo, agradecer o espaço, agradecer a oportunidade e a confiança no meu trabalho. Obrigada mesmo. Maravilhosa, Rai. Foi um prazer. Eu realmente amei a live, gente. Aguardo todo mundo aqui. Bem, a live da semana que vem tá maravilhosa. Foi uma sugestão de Michelle, inclusive, que tá aqui. A gente vai falar sobre a inveja. Como que funciona o cérebro de uma pessoa invejosa? Quais os efeitos espirituais
rituais da inveja, como se blindar, né? Como evitar essa influência da inveja na sua vida. A gente vai conversar tudo isso na próxima semana. Aguardo todo mundo aqui às 18 horas. Um beijo grande para todo mundo que está aqui. Gratidão, todo mundo que está comentando, participando. Eu amei a live. Amei, E muito amei obrigada. muito. Amei, muito obrigada. Um beijão, gente. Bom domingo para vocês e até semana que vem. Beijo, 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 meus alunos maravilhosos. Beijo, Lai, obrigada. Tchau, gente.